Sejam muito bem-vindos a mais esse dia. Façamos um excepcional dia para que a gente possa aproveitar ao máximo todas as oportunidades, todas as deixas que o mundo nos dá no dia de hoje, para que a gente possa prosperar e avançar em cada missão, em cada dia, em cada atividade, em cada propósito que é nos colocado no dia de hoje. E a nossa palavra-chave de hoje é perspectiva. Perspectiva é a nossa palavra-chave de hoje. E o tema é padrão dos céus. Padrão dos céus é o tema da nossa mensagem de hoje. E a nossa frase diz assim, ó: ou você se limita à sua visão ou rompe com a visão de Deus. Ou você se limita com as suas visões. O que é isso? Olhar com seus olhos físicos, olhar as circunstâncias, ou rompe com a visão de Deus, aquilo que a gente sempre fala, romper com o olhar espiritual, com o olhar que faz você enxergar além do que os seus olhos estão vendo, além do que os seus olhos físicos podem fazer ou fazem com que você enxergue. Isso é romper, é ativar a sua visão espiritual para passar por cima de todos os desafios, romper cada barreira e você avançar cada dia mais. Essa é a diferença quando a gente fala para que você ative os seus olhos espirituais, para que você a enxergue além daquilo que os seus olhos podem ver. E o texto de hoje está lá no primeiro a Pedro 1, 14 e 15. Diz assim, ó: como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Santos, a palavra santo quer dizer separado. Quando você pega e faz as coisas separadamente, quando você começa a destrinchar aquilo que você quer vivenciar, daquilo que o mundo muitas vezes te oferece, você começa a romper a sua visão e enxergar que você pode ir além, que você não é o que falam que você não é os adjetivos que muitas vezes colocam sobre a sua vida. Isso é romper, isso é ser obediente. Quando a gente fala em obediência, é ouvir o que Deus fala sobre você e sobre o que você é e traçar um caminho nessa linha para que você atinja os seus sonhos, as suas metas, os seus resultados. Entende? Obediência é: eu preciso traçar um caminho, eu tenho uma rota, eu tenho um desejo, e ali eu traço o que eu preciso fazer para que eu possa alcançar o objetivo. O que eu preciso praticar, o que eu preciso aprender, o que eu preciso evoluir para que eu possa chegar num caminho, para que eu possa chegar no meu destino. Isso é obediência, obediência do caminho, da jornada. E essa obediência faz com que você chegue muito mais longe. Aí no texto do livro ele diz assim, ó: nossa existência é profundamente influenciada pelo contexto em que vivemos. Desde cedo, somos moldados não apenas pelo nosso lar, mas também por uma sociedade que nos bombardeia
com um padrão e opiniões muitas vezes polarizadas. Diante disto, Pedro nos alerta sobre o perigo de nos conformarmos com esses padrões terrenos. Muitas vezes é o que a gente estava falando. Você às vezes pode estar vivendo numa comunidade, numa sociedade onde as pessoas taxam você com determinados nomes, situações, e você acaba acreditando nisso. Você acaba acreditando isso porque os seus olhos estão fixados naquilo que você está enxergando. A sua visão espiritual, para que você enxergue além daquilo que os seus olhos possam ver, estão impedindo de você reconhecer a sua verdadeira identidade, que é filho e filha de Deus. A sua identidade é aflorada quando você passa a enxergar com os olhos espirituais, para que você evolua nessa vida e nessa terra. E o que eu sempre gosto de ressaltar aqui para vocês, não é sobre religião, mas é sobre vida. Como você decide viver a vida, a sua vida, se é pautada em dores, sofrimentos e naquilo que as pessoas dizem que você é, ou você prefere acreditar na realidade que Deus falou que você é. Não é sobre religião, mas é sobre uma decisão de trilhar um caminho que vai fazer com que você alcance, atravesse a linha de chegada. Entende? Ele continua aqui. Jesus, em seu ministério, confrontou diretamente esses padrões, apresentando-nos uma visão celestial. Enquanto os fariseus se apegavam a dogmas e regras, ele nos ensinou sobre o reino dos céus, onde o perdão supera o pecado e a cura, tanto física quanto emocional, prevalece sobre a condenação e a dor. Esse contraste revela uma verdade profunda sobre a nossa identidade e propósito. Quando eu falo que Jesus é o meu maior mentor, eu quero dizer exatamente isso. Que ele veio ao mundo nos ensinar como passar por dores, sofrimentos e aflições. E como a gente passa por isso é tirando foco desses problemas. É sempre que houver um problema, uma situação difícil, você questionar o porquê você está vivendo isso, vivenciando isso, o porquê isso está acontecendo, o porquê dos seus medos, o porquê dos seus traumas. Isso te dá clareza para que você possa avançar e ir para um próximo nível. Isso te dá clareza, te dá uma visão espiritual, uma visão aguçada que você vai enxergar além daquilo que os seus olhos podem ver. Os seus olhos físicos só enxergam as circunstâncias momentâneas que você está vivendo, mas os seus olhos espirituais, eles enxergam muito além do que os seus olhos podem ver. Por quê? Por que você acha que os seus olhos espirituais podem enxergar muito além? Porque quando você tem a sua mente conectada à mente de Deus, é a visão dele que entra em você, que opera através de você, para que você possa avançar todos os dias. Essa é a diferença de você olhar com os seus olhos físicos, com olhar com os seus olhos espirituais, ativar essa centelha divina que está aí dentro de você e faz você enxergar muito além do que os seus olhos físicos podem ver. Ele continua assim, ó. Ainda que o mundo veja e julgue você por sua aparência ou pelo que você possui, Deus vê
pelo seu coração, por isso não se deixa levar por opiniões ou críticas que não visam edificar. Quando você entende que você não pode deixar que as críticas venham te destruir, que você não pode levar em consideração nem críticas e nem elogios, porque aquele que se engrandece quando é elogiado, na primeira crítica ele cai, ele derruba, ele é desanimado, ele fica prostrado. Você precisa reconhecer que tudo que você faz não é você, mas é algo através de você que opera sobre você, para que você possa sempre colocá-lo ele em primeiro lugar. Dá glórias porque ele te sustenta e ele te dá discernimento para que você viva todo dia algo novo. E você não venha a ser desanimado quando críticas que muitas vezes por pessoas que você ama, são essas críticas que mais doem, porque são pessoas que você confia, pessoas que você ama, e muitas vezes criticam você. Isso tem um peso na sua vida que, se você não tiver a clareza, se não, você não tiver uma visão espiritual para enxergar além daquilo que está acontecendo, sobre as situações, você perece sobre muitas coisas, muitas áreas da sua vida. Aí ele continua: nosso objetivo aqui na Terra não é seguir os padrões do mundo, mas os celestiais. Por isso, Jesus deve ser sempre o centro do seu maior exemplo, da sua vida e as atitudes. Quando eu falo que ele é o meu maior mentor, eu sigo muitas pessoas na internet, eu gosto de palestras, eu gosto de pregações, mas a gente precisa entender que a gente precisa assumir um mentor para a sua existência, um mentor para a sua vida, um mentor que vai ensinar você chegar onde você quer chegar. Ele já percorreu todo um caminho, ele já percorreu e já sabe os processos que você vai enfrentar. E ele pode te ajudar a também você chegar lá. Por isso são os padrões do céu. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é os padrões do céu. Quais são os padrões do céu? Não é um padrão de inveja, mas um padrão de amor, um padrão de bênçãos. E quando você se conecta naturalmente com isso, quando você faz isso do seu dia a dia, um cotidiano, você vai estreitando, aumentando o laço, e esse laço vai te dando vida, uma vida plena. Aí continua: naturalmente, nesse processo, você poderá ser criticado e apontado, mas não temas nem se abale, pois se você está agindo e vivenciando de acordo com o padrão celestial, o que importa é que Jesus está vendo o seu coração. Nesse dia, abrace as perspectivas dos céus. Renove a sua mente e não se submeta ao padrão deste mundo, porque Jesus nos chamou para estabelecer o seu reino aqui na terra. Estabelecer o seu reino aqui na terra. O que é isso? É você fazer com que a paz que existe no céu seja a mesma paz que habita dentro de você. E quando essa paz que habita nos céus, que nós imaginamos que é lá em cima, mas na verdade é aqui dentro, é dentro do seu coração, é dentro da sua mente, que precisa ser ativada essa paz, a paz que excede todo o entendimento. É isso que ele vem nos ensinar, a passar pelas aflições da vida,
Pois ele mesmo já disse: no mundo haverás aflição, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo, você também vencerá. Entende? Essa paz, ela não espere uma paz no mundo em que os seus olhos possam enxergar. Essa paz é uma paz que muitas vezes você não encontra, você não enxerga, porque tudo que você vê nos noticiários são guerras, destruições, morte. Essa paz que excede todo o entendimento é uma paz que está aí dentro. A paz que você cria quando você renova sua mente, a paz que você cria quando você cria uma intimidade, um estreitamento, uma relação íntima com o Pai. E eu reafirmo, não é sobre religião, é sobre vida, sobre como você decide viver a sua vida, entende? É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença na sua jornada aqui na Terra. Aí ele diz, continua aqui, ó. Amplie a sua visão e abrace essa nova perspectiva em que o amor, o perdão e a graça estão acima de qualquer condenação. É o padrão do céu. O amor, o perdão, a graça estão acima de qualquer condenação. Não são os dogmas, as regras, as leis de determinada instituição, igreja ou qualquer religião que você frequenta. A religião que Jesus vem nos ensinar é a religião do amor, é a religião de nos sentirmos amados, de sentirmos filhos e filhas amadas, e que esse amor transborde sobre toda a geração, transborde na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua escola, aonde você estiver, que esse amor ele possa contemplar, esse amor ele possa atingir todas as pessoas que estão à sua volta. Mas para que isso aconteça, você precisa entender que a sua conexão com Ele precisa ser limpa, clara, sincera. E quando isso acontece, você muda, você transforma, a sua mente é renovada e você passa a viver o novo de Deus todos os dias. Lá como diz lá em Romanos 12:2, para que você viva a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, que é o nosso tema, os padrões do céu. Você precisa renovar a sua mente todos os dias e não se deixar moldar pelas coisas que os seus olhos veem. Não se deixar se moldar pelas circunstâncias da vida, mas enxergar que você vai muito mais além, que você é muito mais do que os seus olhos podem ver, do que os seus olhos podem enxergar. Tá certo? É isso aí, pessoal. Perspectiva foi a nossa palavra-chave. Perspectiva de uma vida plena. Os padrões do céu. Que tal você começar a implementar os padrões do céu na sua vida? Entenda que os padrões do céu são diferentes do que vivemos, onde muitas vezes você enxerga o caos. Deus pode estar enxergando ali um propósito que você tem na sua vida de avançar e prosperar, um propósito que você tem de aprender com cada situação, onde você vê o atraso, onde você vê, muitas vezes você enxerga que está atrasando os seus desejos, os seus sonhos estão atrasando. Deus enxerga como uma preparação para que você venha viver uma vida plena, completa, segura.
onde você enxerga o fim. Muitas vezes você pode estar no fundo do poço e não saber para onde enxergar. Deus enxerga ali um recomeço. Deus enxerga ali uma maneira que você possa escalar, um recomeço para a sua história, para a sua vida, para tudo aquilo que você deseja vivenciar, certo? Preparação, recomeço, tudo isso a gente consegue com uma renovação da nossa mente, acreditando que Ele supre todas as suas necessidades, que Ele te dá instrução para viver e passar por cada obstáculo e cada barreira que possa aparecer na sua frente. Tá certo? É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe o dia de vocês. Tenham uma excelente semana e fiquem com Deus. Ah, e não esquece, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. Se você chegou até aqui e ainda não deu like, dá o like, tá certo? Ativa o sininho, tá certo? Para que toda vez que a gente estiver aqui, você seja o primeiro a receber essa notificação, tá certo? Tamo junto, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.